tema hoje da nossa mensagem é esse, imoralidade. E ele tem uma razão, porque nós estávamos olhando um texto de 1 Coríntios, capítulo 10, e lemos um texto um pouco maior, mas eu quero hoje ler apenas esses 3 versos. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Nós falamos sobre isso na outra mensagem. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, e nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Nós temos aqui 4 temas: a idolatria, a imoralidade, colocar o Senhor à prova e a murmuração. Se você quer pegar a primeira mensagem, você vai no nosso canal Igreja Trinity Online, lá no YouTube, que está lá a mensagem. Qual é o contexto nesse assunto agora, sobre a imoralidade? Qual é o contexto? Porque você tem que lembrar que o apóstolo Paulo ele está escrevendo e dizendo assim, gente, esses assuntos são importantes porque eles vieram lá do Antigo Testamento, mas eles são exemplo para nós. A gente precisa tomar cuidado. Lembra que ele fala sobre isso? Olha, quem está em pé, cuidado para não cair. E aí ele cita então esses 4 temas como 4 acontecimentos bíblicos, 4 acontecimentos do Antigo Testamento. E esse acontecimento aqui em particular da imoralidade está em Números 25, 1-3, que diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Eu falei que a imoralidade, ou melhor, a idolatria, é a base de toda essa desgraça. E você percebe a idolatria aqui? O gancho para a idolatria foi a prostituição. Foi um gancho. Você tem que pensar que esse povo está indo lá, está lá no deserto. E eles não tinham nada a ver com os moabitas. O que eles tinham a ver com aquele povo? Não tinha nada. Mas aí, o que aconteceu? Obviamente, os moabitas mandaram mulheres para o meio do povo de Israel. Os rapazes se engraçaram, prostituíram-se, né? E quando há uma prostituição, e você vai perceber o que vai acontecer daqui a pouco, porque eu vou aprofundar bastante nesse texto hoje, não nesse texto, mas no assunto, o que acontece? O coração vai junto. Não é só a carne que vai junto, o coração vai junto, e aí elas levaram esses homens a sacrificar aos seus deuses. Idolatria. Você percebe que a idolatria é a base de toda essa desgraça. E idolatria tem a ver com tirar Deus do lugar dele e colocar qualquer outra coisa. Você, família, dinheiro, qualquer coisa no lugar de Deus. Isso é idolatria. A imoralidade, na palavra grega, esse verbo aí, é prostituir o próprio corpo para a concupiscência de outro, ou seja, no desejo, né? Entregar-se à relação sexual ilícita, cometer fornicação, metáfora, ser dado à idolatria. Adorar ídolos, deixar de arrastar-se para a idolatria. Ou seja, quando o Senhor Deus fala, vocês se prostituíram, Ele não está falando necessariamente da relação sexual, Ele está falando, vocês abandonaram a mim e foram atrás de outros deuses. Essa ideia de porneia ou porneia, essa palavra grega aí. Essa palavra ela é traduzida na Bíblia por muitas outras palavras em português. Uma delas é imoralidade, outra impureza, fornicação, tudo é relativo a essa mesma palavra. E você vê isso se repetindo em muitos lugares, né? Então, gente, a verdade é que corpo para o cristão é uma coisa muito séria. Para quem que não é sério? Abre para mim, filho, por favor. Muito obrigado. Para quem que não é sério? Existia uma filosofia na época do Novo Testamento chamada gnosticismo. Gnosticismo. Vocês conhecem mais o termo agnóstico, mas o gnosticismo a gente não tem isso muito forte como nome. No entanto, como
vivência ou como experiência, está dentro das igrejas isso aqui. O que é o gnosticismo? É um dualismo entre a matéria e o espírito. Dualismo entre matéria e espírito. A matéria é essencialmente perversa, o espírito é bom. Então o gnosticismo criou toda uma teologia deles, onde existia um ser chamado demiurgo, que era visto como perverso ou maligno, malévolo, e que ele teria criado o mundo. Diferentemente do Deus Todo-Poderoso, que criou toda a vida espiritual. Então, para o gnóstico, havia uma distinção, um dualismo, uma separação entre a matéria e o espírito. Pensa se isso não existe hoje ainda. Pensa se não tem pessoas frequentando a igreja no domingo e durante a semana se prostituindo, adulterando, ou com todas as outras formas de impureza. Por quê? Aí quando você pergunta para a pessoa diz, não, mas no meu espírito eu estou firme. Só que para o cristianismo, na nossa teologia cristã, não existe essa separação entre corpo e espírito. Quer ver? Colossenses 1, 15 e 16 diz assim, ele está falando de Jesus Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, lê comigo em voz alta, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Para Deus não existe essa separação que os gnósticos faziam. Isso é matéria, isso é espírito. Né? Eu me lembro uma vez, tinha um testemunho disso, alguma coisa parecida com isso, né? de uma moça que se dava prostituição, mas frequentava a igreja e entregava o dízimo. Então, qual que era a questão? A questão dela era, aqui eu estou em comunhão com Deus, lá eu faço outra coisa, mas não tem problema. Por quê? Porque o meu corpo é separado do meu espírito. Minha fé é uma coisa, meu corpo é outra. No cristianismo isso não existe. Poderes, pode ser traduzido também por poderes. Podem ser principados e potestades espirituais, né? Poderes, mas também qualquer tipo de poder. Quer dizer, Deus está na fonte de todas as coisas. Por exemplo, Romanos capítulo 13 diz que não existe autoridade que não foi dada por Deus. Lembra desse texto? Isso é sério demais. Isso é sério demais. Não existe autoridade. Aí você olha para a autoridade, e lembra que Paulo escreveu isso aos romanos, na época de César. É como se Paulo tivesse, ele não disse assim, mas é como se ele dissesse assim, César está debaixo do poder de Deus, foi Deus quem pôs ele ali. Aí você fala, mas não dá para entender isso. Não dá para você entender, porque você vê a consequência das coisas, etc. Mas o fundamento todo está em Deus. Essa é a ideia. E se Deus criou todas as coisas, não existe esse negócio de demiurgo, um criador aqui, outro criador lá. Não existe isso, é um absurdo. Biblicamente falando, Deus, em Cristo, criou todas as coisas. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne, o Espírito se fez carne e habitou entre nós. Se a carne fosse ruim, por que o Espírito de Deus viria habitar na pessoa de Jesus? Quer dizer, nasceria um filho, não teria essa necessidade. Então a carne, o corpo, na Bíblia, no cristianismo, é muito importante. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:23 diz o quê? Juntos, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou um ser indivisível. Eu sou corpo, eu sou mente, ou alma, aqui, e espírito. Eu sou um ser tridimensional, mas eu sou único. O que eu faço por meio do corpo tem reflexos espirituais. Não dá para você falar, eu fiz isso, fiz aquilo, mas no meu espírito eu estou bem com Deus. Não está. A Bíblia diz, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Estamos esquentando os motores? Estamos indo devagarinho? Ok. Lá naquele texto de 1 Coríntios capítulo 6 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Porém, o corpo não é para
impureza. A palavra porneia ou porneia está aqui. Não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor como? O corpo ficou lá e Jesus apareceu? O corpo foi ressuscitado, transformado, mas o corpo foi ressuscitado. E também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Se o corpo não fosse importante, para que isso tudo? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pertencimento. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos olhar um pouquinho mais de perto isso. Primeiro ponto, o princípio base para qualquer decisão é aquele versículo que o apóstolo Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa é a primeira parte do texto, né? O que é lícito? Permitido. Mas convém? Nem tudo. Certo ou não? Ah, eu quero fazer isso. Qual que é o pensamento que você tem que fazer? Você tem que ter. Convém? Convém ao cristão, né? É correto diante de Deus? Vai glorificar o nome do Senhor? É bom? É edificante? É próprio da vida espiritual? É próprio da santidade? Senão eu não vou fazer. Mas eu tenho liberdade para fazer. Pensa comigo uma coisa. Você acha que uma pessoa que sai de casa para fazer um mal, ela vai encontrar um anjo na frente, no caminho, que vai puxar o cabelo dela e vai tirá-la do caminho? O cara que quer fazer o mal, vai fazer o mal. Certo ou não? Então, onde que está a base aqui do julgamento? No domínio próprio, que é fruto do Espírito. Eu preciso ter domínio para fazer as coisas. Então, convém, é correto, é bom, é agradável a Deus, santifica o nome do Senhor. A oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que não santifica o nome de Deus não convém. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Certo? Se você está sendo dominado por alguma coisa, alguma prática, que seja o que você achar que faz, está errado. Porque eu só posso ser dominado pelo Espírito Santo. Ou só devo ser dominado pelo Espírito Santo. Eu não devo ser dominado pelas coisas, pela matéria, pela impureza, pela imoralidade, pelos meus desejos, por aquilo que eu acho que é interessante, por aquilo que eu acho que é legal. Dominou você, está errado. A gente tem que vencer essa dominação pelo Espírito do Senhor. Então lembra disso. Domínio próprio é parte ali do fruto do Espírito. Lembra? Alegria, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Tem mais um lá, fidelidade e tal. Lembra? Então, domínio próprio, tá? O segundo aspecto nesse texto é que o corpo precisa ser enxergado à luz das Escrituras. Então, já que para nós, cristãos, o corpo não é mal, vocês já ouviram falar que havia uma prática, ainda deve ter, talvez ainda existem algumas escolas, né, católicas romanas. Escolas que eu quero dizer são as suas frentes ministeriais, né? Mas vocês se lembram da autoflagelação? O que era o autoflagelar? Infringir ao corpo um sofrimento para que o corpo fosse dominado. Você imagina se isso fosse uma prática para todo mundo hoje? Estava todo mundo aí arrebentado, andando, tudo mancando. Martinho Lutero, lá em 1500 e qualquer coisa, Martinho Lutero, ele tinha essa teologia na cabeça dele. E ele fazia longos jejuns, longos sofrimentos, etc.,
para ver se dominava o seu corpo. Até o dia que o Espírito Santo iluminou a mente dele para ele compreender que o justo vive pela fé. Foi aí que a história dele mudou. E ele começou a ministrar sobre isso. O justo vive pela fé e não pelas obras, e não pelo sacrifício. Então o que o texto bíblico diz? Ele diz: o corpo não é para impureza. O corpo do cristão não é para impureza, seja essa impureza o que for. Aqui em particular ele está falando sobre imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então essa lembrança de que Jesus foi ressuscitado no seu corpo, nós seremos ressuscitados no nosso corpo. Essa é a ideia de que nós somos um ser indivisível e que Deus valoriza o nosso corpo. O corpo é importante, o corpo é uma bênção. É pelo corpo que nós temos a nossa realidade com o mundo que nos cerca. A consciência que eu tenho do mundo, eu a tenho pelo corpo, pelos meus 5 sentidos. Eu vejo as coisas, eu sinto as coisas, eu sinto o cheiro, eu toco, eu ouço, certo? São 5 sentidos, que são essas janelas da alma, que alimentam a minha mente. E eu preciso lembrar uma coisa muito importante, que Deus não é contra o corpo. O fato de Deus ser contra a imoralidade, ele não é contra o corpo. Isso não quer dizer que sexo é ruim, é o sexo no lugar certo. É essa administração bíblica de que as coisas devem estar no lugar certo. Então, qual que é a receita para a imoralidade do solteiro? Casar-se. É melhor casar do que viver abrasado, disse o apóstolo Paulo, não é assim? Qual que é a receita para a receita para a imoralidade, né, gente? Eu falei errado. É a receita para não ser imoral, né? A receita para o casado não ser imoral. Qual é? A fidelidade, a lealdade, o compromisso, o leito sem mácula, diz a Bíblia. Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Um terceiro aspecto, só para abrir ainda um pouco mais o nosso conhecimento, é que o princípio é o mesmo para solteiros e casados aqui nesse texto. São as relações que são diferentes, as relações humanas e as relações espirituais. Explico. 1 Coríntios 6, 16 e 17 diz: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Repito. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, aquele texto que a Bíblia conta para a gente lá de Gênesis, que diz: por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. O ser uma só carne não é uma só carne porque eles se casaram. É uma só carne porque eles tiveram relação sexual. Então o que acontece com um solteiro que tem relação sexual com várias mulheres? Ou vários homens? O texto é o mesmo. Ele vai formando uma só carne com a pessoa. E esse é um perigo. A única solução é o arrependimento profundo e a mudança de vida. Não tem outra conversa. Porque sem o perdão de pecados e o arrependimento profundo, o que acaba acontecendo? Essa pessoa está compartilhando, imagina um homem, ele está compartilhando um monte de mulheres junto, e aí ele se casa, ele compartilha a esposa junto com um monte de mulheres no coração, na alma, no espírito, na carne. Pastor, o que é prostituição? Prostituição, hoje, na nossa cabeça e no nosso mundo, prostituição hoje são pessoas que vivem desta profissão. Então, as pessoas vendem o corpo, certo? E o que era prostituição naquela época? Porque a prostituição naquela época tinha muito mais do que isso. Por exemplo, existiam as prostitutas cultuais, que eram templos onde existiam mulheres que ali estavam para uma relação sexual espiritualizada. Vamos chamar assim. Mas qual é o conceito da prostituição? O conceito da prostituição é relação sexual ilícita. E o que é ilícito? Que não é permitido por Deus. E não é permitido por Deus como? Para o solteiro ter relação sexual antes de casar. Para o casado ter relação sexual depois de casado. Para o casado chama-se adultério. Para o solteiro chama-se prostituição. Então, a Bíblia diz, o solteiro, quando ele se une ao Senhor, ele é um corpo com o Senhor. Mas isso é sério, né? Isso significa que uma pessoa solteira deveria guardar o seu corpo para o casamento, ou se for ficar solteiro,
para o Senhor. Faz sentido isso, gente? O que vocês acham? Você não pode... Eu não li o texto, mas se você olhar no texto lá em 1 Coríntios capítulo 6, vai dizer assim, não se enganem, porque esses, os efeminados, os sodomitas, esse, aquele, não herdarão o reino de Deus. Então ele está dizendo que é pecado. Se é pecado, é contra Deus. Por isso que o solteiro deve se guardar para o casamento. Ah, pastor, mas a gente adiantou as coisas. Não deveria ter adiantado. Isso é pecado, tem que se arrepender desse pecado. Ah, mas a gente fez em amor. Hoje se ama tudo e se ama qualquer coisa. Você saiu do plano de Deus, você pode ter consequências. Mesmo depois que a gente se arrepende, ainda tem consequências. Porque você não pode esquecer que você é um ser pensante e inteligente. A memória continua. Deus perdoa o pecado, mas você lembra da desgraça. Não é assim? E o Senhor disse num dos profetas, eu não me lembro agora, se alguém quiser lembrar e achar, fique à vontade para nos ajudar, mas ou foi Ezequiel ou foi Jeremias, o Senhor disse que ele iria permitir que as pessoas se lembrassem dos seus pecados para ter nojo deles. Então, quando Deus perdoa os meus pecados, Ele não apaga a minha memória. Por isso que a imoralidade chamada pornografia é perigosa. Porque a pornografia não é necessariamente uma pessoa que deita com outra. É uma pessoa que vê relações sexuais. E que geralmente são absolutamente distorcidas da realidade, distorcidas completamente porque geralmente é violência contra a mulher, geralmente é violência contra a mulher. Só que essa pornografia, ela é pregada hoje sistematicamente. Tem mulher dizendo, nossa, eu casei, eu era tão jovem, só conheci meu marido, nossa, puxa, eu nunca conheci mais ninguém. Graças a Deus. Você devia agradecer ao Senhor, andar de joelhos na presença do Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Ok. E o casado? O casado, ele tem um corpo com quem? Com o cônjuge. Não é que ele deixa de ter vida espiritual, não é isso. Mas ele diz, o solteiro tem um relacionamento de exclusividade com Deus. O solteiro tem um relacionamento de exclusividade com Deus. O corpo do solteiro pertence ao Senhor. E o corpo do marido ou da mulher? Interessante, né? Foi Deus quem fez isso. Agora, onde que o diabo está se infiltrando cada vez mais? Ele está se infiltrando na pornografia, por quê? Porque ele pega um casal e alguém vem com a péssima ideia, nós precisamos assistir filmes pornográficos para esquentar a nossa relação. Começa a dar um dano mental, emocional e espiritual. O dano é no corpo, mente e espírito, sempre. O pecado, ele mancha sempre. Tudo, ele mancha tudo. Agora, o apóstolo Paulo diz, todo pecado é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo, ou seja, piora a situação. 1 Coríntios 6, 19 e 20, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, não sois de vós mesmos, pertencimento. O meu corpo pertence à minha esposa, o corpo da minha esposa pertence a mim. Mas ambos pertencemos ao Senhor. Então eu não posso romper os princípios fundamentais do relacionamento que eu tenho com meu Deus com a minha esposa. Vamos fazer uns negócios estranhos aqui? Geralmente quem vai atrás de prostituição, geralmente quem vai atrás de pornografia, quer um sexo dentro de casa que se torna animalesco, porque é isso que vê. Isso acaba com o relacionamento. Mata o casamento. O cara pensa que a mulher dele vai agir como a prostituta. Só que a prostituta trabalha com isso. Ela faz para ganhar dinheiro. E a sua esposa é a santidade do seu relacionamento. As relações humanas têm que ser as mais santas possível no casamento. Por isso que a Bíblia diz, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, sem mancha. Não pode ter mancha na vida do relacionamento sexual. Por isso que ele fala em leito sem mácula. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, se o solteiro tem relação sexual com uma pessoa, solteiro tem uma relação sexual como solteiro, eles se tornam um com a pessoa. E o casado que pula cerca?
Acontece o quê? A mesma coisa. Se une com a outra pessoa e forma um corpo com a pessoa. Vocês estão entendendo, gente, onde a seriedade disso? Não. Mas perdoa seu marido. Foi uma fraqueza, um momento difícil da vida dele, ele está com muitas dívidas, ele está com muito problema, ele está passando uma situação difícil. Aí a mulher perdoa e ele continua pulando cerca. E aí faz aliança aqui, faz aliança ali, faz aliança ali, faz aliança lá. Pastor, você está querendo dizer que não devia perdoar? Não. Eu creio na restauração do casamento, eu creio no perdão, mas eu creio que não existe absoluta aliança sem abandono de pecado. Se não houver abandono de pecado, não tem perdão. Às vezes um cara chegou para mim e disse assim, eu estou numa situação difícil, pastor. Eu bebia e isso estragou meu casamento, agora minha esposa não me quer mais. Mas eu já falei com ela, já prometi. Eu falei, quantas vezes você prometeu nesses 20 anos? Muitas vezes. Eu falei, você acha que ela vai acreditar de hoje para amanhã, de hoje para daqui a um mês, de hoje para daqui a 3 meses? Ela não vai acreditar. Então o que eu faço? Mude de vida. Quando a sua esposa vir que você é um outro homem, eventualmente o casamento pode ser reconstruído. Sem conversão verdadeira, sem arrependimento, nada muda. Por isso, quando eu pergunto para alguma pessoa, eu digo assim, como é que foi seu encontro com Cristo? A pessoa fala assim, pastor, desde que eu frequentei a igreja, sim, está faltando alguma coisa aí. Não, desde que eu me entreguei a Cristo. Quando eu me converti a Cristo, eu não me converti à igreja, eu não me converti a pastor, eu não me converti a um culto, eu não me converti a uma regra, eu me converti a Cristo que morreu na cruz por mim, ressuscitou por mim, Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Conversão, é mudança de vida. Pastor, mas e o que acontece? Meu Deus do céu, eu tive tantos relacionamentos sexuais antes do casamento. Arrependa-se profundamente e nunca mais pense nisso. Nunca mais traga esse assunto. Nunca mais pense, que interessante, porque tem gente que pode até pensar o seguinte, nossa, era tão bom o sexo com aquela pessoa, com a minha esposa é mais ou menos. Você não pode esquecer que nós temos o inferno todo contra a gente. O diabo e os seus demônios ficam soprando no ouvido da pessoa o tempo todo. Lembra como era bom? Lembra como era bom? Por isso que tem gente que fala assim, eu me casei e o sexo morreu. Por quê? Aquela coisa, aquela adrenalina, que é mais dopamina, aquela coisa toda da pessoa ficar, é escondido, é proibido, ai que gostoso, foi no carro, foi no avião, foi em cima do telhado, era bom dentro da cozinha, dentro do forno, era interessante. Aí casa, né? Você quer subir em cima da pia, a sua esposa diz, ai meu ciático, porque é um ser real, não é um ser fake, não é uma fantasia. Diz, ai machucou, ai minhas costas. Nossa, acabou o clima. Sai fora, pai. Gastou uma nota na cama, vai para a cama, fica quieto lá. Entende que eu estou brincando, mas vocês estão entendendo onde que eu quero chegar, queridos? São os princípios fundamentais que definem a vida. Não são as coisas ao redor que definem a vida. São os princípios fundamentais. Ai, pastor, por exemplo, a minha vida sexual não é aquelas coisas. Ok, faça um levantamento espiritual, faça um levantamento emocional, converse com a sua esposa, converse com o seu marido, falem a verdade um para o outro, conversem, abram o coração. Se precisar ir no médico, vai no médico. Mas por misericórdia, o casal jamais pensa em sair pela porta do fundo. Para o casal cristão não existe a palavra divórcio. Mas nós estamos brigando muito, não sei não. Quem fala assim já decidiu. Mas será que eu casei certo? Meu Deus, namorei um cara tão legal, o meu ex. Eu não sei onde que o povo tira essas coisas. Ex virou título, é um título. Meu ex-namorado. Não existe isso. Você casou com essa pessoa? Não. É o João, é a Maria. Não tem nada de ex. Não é um título, não é uma função. Porque o diabo vai enfiar na tua cabeça de que eventualmente você deveria se arrepender de ter casado com essa pessoa. Por que eu não ouvi meus pais? Por que eu não ouvi meu pastor? Eu sempre disse isso. Eu já celebrei muitos casamentos. Louvado seja Deus. O primeiro ano de ministério, em 1 ano e meio eu celebrei 15. 1 ano e meio, 18 meses eu celebrei 15 casamentos. Eu acho que tinha uma fila esperando chegar um pastor. Não é possível. 15. E para todos eles eu dizia a mesma coisa. Eu dizia, olha, se vocês quiserem a minha orientação, eu vou dar a minha orientação. Mas eu nunca vou enganar vocês. Se eu achar
que vocês não combinam, eu vou falar. A decisão é de vocês, mas eu vou falar. Claro, pastor. Na hora que está a hora que o cara está conversando com o pastor para casar, ele aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Então tá bom. Vários. Eu cheguei assim no meio lá, eu falei, gente, vocês não estão... Eu não acho que vocês deveriam se casar. Mas, se vocês decidirem se casar, nunca, jamais devem pensar em separação. Estão entendendo? Claro, pastor. Então, falei. Alguns anos atrás, no mesmo mês, uns 3 ou 4, que eu tinha feito casamento 30 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos não eram, uns 20 anos atrás, uns 3 ou 4, no mesmo mês, eu recebi um recadinho assim, pastor, quero te agradecer demais por aquele conselho que o senhor deu e quero dizer que eu não obedeci o conselho, casei e separei. Eu digo, fez pior na segunda vez do que na primeira. Na primeira devia falar, é verdade, não vou casar. Da segunda foi uma desgraça, porque aí você rompeu alianças. Então, toma cuidado com isso. Veja, irmãos, por favor, entendam uma coisa. Se a pessoa se separa, etc., é pecado, mas se houver arrependimento, não é pecado imperdoável, estão entendendo? Agora não vai pegar isso para dizer, não é pecado imperdoável, depois eu me arrependo. Não é assim, porque isso não é arrependimento. Arrependimento é uma convicção extremamente profunda de pecado contra Deus, não é pecado contra a pessoa. As escrituras não. A sociedade nossa, ela está fundamentada na imoralidade. Não é verdade? Você vai numa feira de livro, tem uma moça seminua carregando um dicionário na cabeça. Você vai numa agropecuária, em cima do trator tem uma moça seminua mostrando alguma coisa. Não é assim? A imoralidade faz parte da sociedade moderna, cada vez mais. Em 2015, em todo o mundo, houve mais de 2 bilhões de pesquisas na web para pornografia. 20% das pesquisas de dispositivos móveis são para pornografia. 90% dos meninos e 60% das meninas estão expostas à pornografia na internet até os 18 anos. Sabe aquele filho que você ama? Aquela filha que você acha a coisa mais linda do mundo, que você fala, ai gente, a minha filha é uma santa. Ela já foi exposta à pornografia em algum momento. E dependendo da sua reação, ela nunca vai te contar. Só não, né? Tirou o óculos, 56%. Mas não parece só? Olha, não, o 5 é um S. Aí tem uma bolinha e o O. Você leu só também? Não estou só, mas você está de óculos, Ana, piorou. Um acento. 56% dos divórcios envolvem um cônjuge, quase sempre o homem, com um interesse obsessivo em pornografia online. Eu li uma estatística assustadora. Nos Estados Unidos, de cada 5 pastores de jovens, 1 está envolvido com pornografia. De cada 7 pastores seniors, 1 está envolvido com pornografia. Isso é assustador, não é? Em comparação com os cônjuges fiéis, os adúlteros são mais do que o dobro da probabilidade de serem espectadores regulares de pornografia online. Sites pornográficos atraem mais visitantes a cada mês do que Amazon, Netflix e Twitter combinados. É uma receita de $1 bilhão. 30% do conteúdo da internet é pornográfico. Você faz uma pesquisa, dependendo do que você já viu, a internet vai jogar para você alguma coisa de pornografia. Se você já viu pornografia, você faz uma pesquisa sobre santidade ao Senhor, aparece lá uma foto. A desgraça, não é assim? Que a internet vai atrás das suas pesquisas. Né? 88% de pornografia contém violência contra mulheres. De 2005 a 2013, as buscas por pornografia adolescente triplicaram para 500 mil por dia. É desse site aqui que eu tirei. Eu sugiro que vocês conheçam esse site. Está em inglês, mas hoje em dia é muito simples. Se você usa o Chrome do Google, é só clica com o botão direito, manda traduzir para português, está tudo em português. Esse site é muito interessante. É um trabalho de um ministério cristão chamado Covenant Eyes, que são os olhos da aliança, né? Olhos em aliança. Qual que é a atitude sábia que nós temos que tomar, irmãos queridos e irmãs queridas? Fugir da prostituição, diz a Bíblia. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Fugir não é enfrentar. Que isso? Sou crente, imagina, não me pega. Pornografia e impurezas, imoralidade, traz uma sensação de prazer imensa por causa da dopamina no cérebro. Só que os estudiosos dizem que excesso disso acaba estragando os desejos sexuais da pessoa. É igual droga. Experimenta isso aqui. O cara experimenta, nossa, eu tive um barato, viajei. Ele quer outra. Um não dá mais, tem que ser 2, tem que ser 3, tem que aumentar. Exato. Precisa aumentar a dose. E no caso da pornografia online, etc., é um perigo por quê, queridos? Ponto de ônibus. Você está no ponto de ônibus, não é? Todo cuidado é pouco, principalmente com crianças olhando o celular. Eu não sou adepto de proibição. Sabe aquelas igrejas antigamente, ainda deve ter algumas hoje, que falam assim, você não pode ter televisão na sua casa? E o filho vai no vizinho assistir? Então, eu não sou adepto de proibição, eu sou adepto de ensino, de conversa aberta. Eu sou adepto de cuidado. Existem hoje possibilidades de você monitorar o telefone do seu filho ou da sua filha. Quem entende disso é esse moço que está sentado ali, chamado Márcio Alecrim. Ele escreveu, inclusive, um e-book sobre isso. Vocês devem conversar com o Márcio e pedir esse e-book dele, comprar o e-book dele, eu não sei como é que está, mas de alguma maneira ele entende disso. Ele sabe que tipo de programa que você pode monitorar o computador, monitorar o celular, etc. Não é? Porque, queridos irmãos e irmãs, é muito grande o número de pessoas. Certa vez eu estava fazendo um aconselhamento num casal que vai casar, jovens, muito jovens. E eu disse assim, como está a sua vida com Deus? Falei com um, com o outro. Aí começaram a falar, e o rapaz resolveu, acho que confiou em mim, resolveu se abrir. Falou, eu tive problemas com pornografia, muito sério. Eu disse, teve? Quer dizer o quê? Pastor, é que já há um bom tempo que eu não vejo mais isso e tal, isso aqui, eu tô livre. Vocês se lembram daquele compositor, músico de altíssimo nível? Me ajudem, Daniel, Vera. Aquele que faz aqueles... Evangélico, o Kirk Franklin. Já ouviram falar do Kirk Franklin? Músicas lindas, com corais. As músicas dele são incríveis. Kirk Franklin. Por anos, ele gravou aquelas músicas que vocês gostam e ele estava em pornografia online. Por anos. E a última vez é que ele confessa que ele abriu o coração para um pastor, e ficou livre dessa situação, oração, libertação, etc. Ficou livre. Mas isso é igual droga, igual bebida. Alcoólatra não pode comer bombom com licor. Nunca mais pode chegar perto disso. Se alguém aqui já foi atrás de pornografia, já viu pornografia ou está nessa situação, é hora de arrepender-se profundamente e buscar ajuda. E a gente precisa entender que sozinho ninguém vence esse tipo de batalha. São batalhas muito difíceis de serem vencidas sozinho. Procurar alguém que seja crente, maduro, sábio na palavra de Deus, não precisa ser só o pastor, mas alguém que é maduro, que é santo na presença de Deus, que é santa na presença de Deus, para ajudar você. Vamos ler juntos esse versículo? Salmo 101, 3 e 4. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. A palavra que está ali, injusta, é a palavra Belial, que quer dizer inútil, quer dizer malvado, quer dizer alguma coisa ruim. Então eu não vou pôr na minha presença, não vou pôr diante dos meus olhos. Olha, naquela época a gente não tinha nem televisão, não tinha nada disso, certo? Não vou ver, não vou abrir meus olhos, porque a hora que eu olho, eu alimento a minha mente. É uma janela. A Bíblia diz que aquela imoralidade do povo de Israel custou milhares de pessoas porque eles morreram. Pela ira do Senhor. Por que Deus teve ira naquele tempo? Será que Ele não tem mais? É só você olhar a sociedade, como tem gente morrendo, quantos jovens morrendo, doenças venéreas.
problemas sérios, a morte de casamentos, a morte de relacionamentos. Essa doideira do pessoal que agora se identifica com qualquer coisa. Eu estava vendo um vídeo, me chamou muito a atenção, porque era um videozinho de uma abordagem policial no trânsito nos Estados Unidos, e o policial percebeu que a menina estava ou drogada ou bêbada, percebe, e fica ali conversando, etc. E ele falou assim, ma'am, uma forma gentil, né, madame, ou coisa parecida, né, senhora, né, era uma menina, uma moça. Não me chame de ma'am, eu sou não binária. Quer dizer, eu não me identifico nem com homem nem com mulher. E o coitado do policial, acostumado, olhava uma moça e chamava de ma'am, né? De vez em quando ele caía e ela, não sei o que, bêbada. Esse mundo tá doido, por quê? Porque as pessoas foram morrendo nas suas emoções. Excesso de pornografia, excesso de perversões, excesso. E aí esses jovens solteiros, que muitas vezes na infância, tem uma cantora, Billie Eilish, uma coisa assim, ela confessa que ela, na infância, ela ficou sujeita à pornografia e ficou viciada em pornografia. Na infância, irmãos queridos. Tem um monte de caso aí, se você começar a procurar, você vai achar um monte de gente que depois acabou confessando. Por quê? Porque estragou a vida. A pessoa não quer relacionamento com ninguém. A pessoa não se abre mais para ninguém. Aí vira uma árvore, né? Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Tipo, não me toque, não me reles, não quero saber. É loucura, isso é doideira. O cérebro está contaminado, o coração está contaminado. Pastor, o que a gente faz com o pecado? Pecado, a gente se arrepende. 3 passos. Número 1, reconheça que é pecado. Número 2, peça perdão. Número 3, abandone. E isso aqui, irmãos, com qualquer pecado. Eu não quero nada de errado diante de mim. Nada de errado, não é só com a imoralidade. Eu não quero nada de errado, é pecado. Se é pecado, vai dominar você, lembra disso. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, ele se torna escravo de Jesus. Mas o pecado também escraviza. Romanos capítulo 6. O pecado escraviza. Qualquer pecado escraviza. Mantém a pessoa numa coleira curta. Então faça desse verso tudo. Não quero nada que me tire do caminho de Jesus. Às vezes um cara chegou para mim, crente, tudo e tal, falando, às vezes minha esposa pega no meu pé. Eu falei, mas por que ela pega no teu pé? Porque sabe o que é, pastor? Eu gosto de sentar ali e tal, quietinho, pego a minha maconhazinha, fumo. Você não é crente? Entende? Não é crente. Porque o crente, ele tem um relacionamento com Cristo. Eu não quero pecar contra o meu Deus. Eu não quero pecar contra o Espírito Santo. Eu não quero pecar contra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que enviou o seu Filho para morrer na cruz no meu lugar. Eu não quero. Então eu vou fazer o quê? Eu vou lutar contra tudo aquilo que quer me destruir. Então por isso que aquele texto diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar. Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos. Pai, eu não sei se alguém aqui tem alguma luta espiritual com a questão da imoralidade, mas eu sei de uma coisa, que a Tua palavra é a verdade, e tudo que o Senhor quer é que o Teu povo seja santo. A Tua palavra diz isso, sede santos porque eu sou santo, e não dá para ser santo ou santa com imoralidade na vida. Seja ela mental, visual, auditiva, seja o que for, não dá. Não existe conexão, não existe interação do pecado com a santidade. Por isso a Tua palavra diz que devem ser santos o nosso corpo, mente e espírito. Tudo junto. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale com cada um de nós. Porque quando o Senhor fala, não é mais o pastor que está falando, não é mais uma situação, não é mais alguém que simplesmente está aconselhando, é o Espírito do Senhor, é o Deus eterno. Fala, Senhor, ao coração dos solteiros, fala ao coração dos casados, fala ao coração de cada um de nós. Traz, ó Deus, no nosso coração a beleza da santidade. Como diz a Tua palavra, o leito sem mácula. Traz isso, Senhor, santidade, pureza, relacionamentos saudáveis, corpo, mente e espírito. Traz para os nossos filhos isso, para os nossos netos isso. Mas eu sei, Senhor, que essas coisas não são automáticas, porque os filhos e netos estão expostos a um mundo imoral. Escondido ou não escondido. A Tua palavra diz no Salmo 1
que a gente não deve ficar perto daqueles que nos destroem. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O Senhor promete que a gente vai ser uma árvore frutífera se a gente buscar o Senhor e andar contigo e andar na tua palavra. Mas a tua palavra também fala de árvores secas, de relacionamentos estragados. Acima de tudo, Senhor, casados ou não, nós somos do Senhor. E a tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. É assustador esse texto. Porque do jeito que o mundo está correndo aí, Senhor, do jeito que as coisas estão acontecendo, tudo indica que nós estamos entrando no princípio das dores. E aí as coisas vão piorando e vão piorando e vão piorando até a volta do Senhor Jesus. E agora, o que vai acontecer se nós estivermos vivos? Diz a tua palavra, nós seremos arrebatados com o Senhor. Mas e se a tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor? Como fica? Dá-nos essa consciência, Espírito Santo. Fala conosco. De novo eu te peço, Espírito Santo, fala com cada um de nós. Porque se o Senhor falar, é definitivo.